Bom dia a todos. Então, hoje me coube a missão prazerosa, né, de apresentar a Carla, né, que vai fazer a sua palestra hoje. É um grande prazer receber a Carla aqui no ciclo de palestras, né. Eu tive que pegar uma colinha aqui só para falar rapidamente da Carla, né, profissionalmente. Tá? A Carla, ela fez a graduação e o mestrado dela ela é bióloga, tá? E fez a graduação e o mestrado dela na California State University, Northridge, e o doutorado dela ela fez na UFRJ. Hoje ela é pesquisadora associada a ainda é mesmo? Associada a e ela é pesquisadora associada do projeto Coral Vivo, também pesquisadora associada da rede Coral Sol. Ela tem uma experiência muito boa, né, na parte de sistemática molecular, ecologia e genética marinha, e ela atua basicamente em sistemática molecular de esponjas e quinidários. E aí trabalha com a parte de filogenia, separação de espécies crípticas, ecologia de invertebrados modulares, como esponjas e corais, né, competição, plasticidade fenotípica, né, com a contribuição de clonal em invertebrados marinhos através de análises genotípicas. E ela vem trabalhando mais recentemente, né, com a parte de biologia sistemática de corais e esponjas, utilizando a combinação de análises moleculares, morfológicas e ecológicas. Alguns projetos incluem a utilização de marcadores moleculares para a detecção de espécies crípticas de quinidários, esponjas e estudos de ecologia marinha, avaliando aspectos de recrutamento desses animais. Então, os projetos mais recentes dela, né, tem como ideia utilizar alguns marcadores moleculares para avaliar a conectividade populacional de corais nativos e invasores e avaliação de diversidade genética de zooxantelas associadas a corais. Tá? Então, hoje ela vai falar basicamente o que eu acabei de resumir aqui em poucas palavras, né? E aí a gente tem a honra de ter a Carla nos falando. Obrigado. Obrigada. Detesto de berrar, né? Isso é mais fácil. Bom, para a maioria, eu acho que aqui já foi meu aluno ou é meu aluno de Zoo. Então, algumas coisas eu já falei bastante. Então, vou dar uma resumida no que está sendo atual no laboratório, mas tem muita coisa que ficou de fora, fica para uma outra palestra. Então, vamos começar com recifes de corais. Eu passei 300 slides, já fiz. Bom, isso vai ser difícil, viu? Então, quem já teve minha aula já sabe, recifes coralinos são formados por quinidários, os corais, e eles formam toda essa estrutura tridimensional, dando abrigo a uma diversidade de invertebrados e vertebrados, e com isso os recifes de corais são como uma Amazônia, né, uma floresta amazônia no mar. São ecossistemas extremamente biodiversos, produtivos, e num lugar que é extremamente oligotrófico, ou seja, as águas são muito pobres em nutrientes, então eles são os responsáveis por manter toda essa diversidade nos recifes. Vamos ver se eu consigo só Os nossos recifes são um pouco diferentes dos recifes que você vê em fotos, dos recifes do Caribe, do Pacífico. Primeiro, eles são os únicos recifes de todo o Atlântico Sul, os recifes verdadeiros, ou seja, recifes formados pelos animais mesmo, tá? Eles são caracterizados por uma baixa riqueza de espécies formadoras de recifes. Então, ao contrário dos recifes do Pacífico, que são mais ou menos umas 700 espécies, comparado com os recifes do Caribe, que são aproximadamente 65. Nossos recifes são formados por 16 a 18 espécies de corais, porém, a gente possui uma alta taxa de endemismo, onde aproximadamente 30% desses corais só existem aqui no Atlântico Sul e no Brasil. Isso vai ser complicado. Frente está o arquipélago dos Abrolhos, provavelmente todo mundo já ouviu falar, é o nosso maior sistema recifal, tá? E ele
está exatamente entre a Foz do Rio Doce e a Foz do Rio São Francisco. É uma área caracterizada por muito coral, muita cobertura coralínea, mas também alto grau de turbidez, ou seja, a água, realmente a visibilidade lá não é igual aos recifes do Caribe ou recifes do Pacífico, onde você tem 30, 50 metros de visibilidade. Aqui, se você conseguir ver o coleguinha ali a 5 metros, já é muito, tá? Então, nossos corais resistem à sedimentação como nenhum outro recife mundialmente, tá? Além disso, os nossos recifes, eles possuem estruturas únicas, são estruturas que só existem aqui no Brasil. Eles são pináculos, eles crescem em forma de pináculos, tá? E aí, às vezes, os pináculos se fusionam em cima, então, que são chamados de chapeirões e também só existem aqui no Brasil. Como todos os recifes mundialmente, como vocês têm visto aí nas redes sociais, os recifes, como todos os ambientes marinhos e terrestres, têm sofrido bastante com os impactos de origem antrópica, né? Isso tanto de impacto local, como a sobrepesca, eutrofização do ambiente, excesso de nutrientes, fertilizantes que saem nos rios, excesso de sedimentação por causa de corte de mangues e muito turismo descontrolado, tá? Além disso, nós temos os impactos globais em cima dos impactos locais, que são o aquecimento global e a acidificação dos oceanos, causada exatamente pela queima de combustível fóssil. Como todos os locais mundialmente, esforços para conservação têm sido feitos, tá? E uma das estratégias, por exemplo, uma das metas de Aichi de 2012 foi de tentar preservar as áreas que são ecologicamente representativas, tá? E interligadas. Então, pela primeira vez estão sendo considerados, tá, a conectividade, ou seja, se populações estão sendo conectadas umas com as outras. Não adianta a gente fechar uma área de recifes ou qualquer área, uma área de manguezal, se a gente não sabe quem está recebendo migrantes, quem está doando migrantes, qual é a área de diversidade genética maior, se populações estão conectadas, porque populações que não estão conectadas, isso pode afetar muito a diversidade genética daquela população ou daquela espécie. Então, já desde 2012, já está sendo considerado em conservação os aspectos de conectividade populacional. A conectividade populacional, então, como eu falei, ela afeta diretamente a diversidade genética de uma espécie e populações. E populações que possuem diversidade genética baixa correm um grande risco de se extinguirem. Então, e toda a diversidade genética é a base da diversidade biológica, botando aí a importância de se preservar a diversidade, não só a diversidade biológica, como também a diversidade genética das espécies, tá? Porém, apesar da importância de já ter discutido em várias conferências das nações, desde 92 está sendo discutido, esforços para a conservação não têm incorporado esse aspecto nas suas estratégias de manejo. Isso pode afetar muito que áreas vão ser preservadas e como elas vão ser preservadas. Por exemplo, qual área que vai ser preservada? A área com pouca diversidade genética, que está com risco de se extinguir, ou áreas com grande diversidade genética, que estão bem? São áreas que vão ter áreas fonte de recrutas, ou seja, aquelas áreas onde você está doando recrutas, migrantes, estão saindo daquela população para outras populações, ou são as áreas que dependem, por exemplo, de migrantes de outras populações, tá? Essas são questões que a gente pode responder, principalmente com a genética de populações, e essas análises precisam ser incorporadas em modelos e para um manejo efetivo. Isso já foi feito, por exemplo, na Grande Barreira de Corais da Austrália. Para falar a verdade, na Austrália inteira, eles fizeram um esquema de manchas de preservação para exatamente tentar que cada população tenha conexão uma com a outra, tá? Um outro aspecto importante em termos de conservação de recifes brasileiros e recifes no mundo todo é a relação da simbiose entre o coral e as suas algas simbiontes, as chamadas zooxantelas comumente, tá? Que
que se encontram na parte, são intracelulares e são elas responsáveis pela formação dos recifes. Essa relação simbiótica é altamente estável com dinoflagelados e atualmente todos foram incorporados numa família denominada Symbiodiniaceae, tá? Mas comumente a gente chama de zooxantelas. As zooxantelas, para quem não sabe, quem não assistiu minha aula ainda, são organismos, claro, fotossintetizantes. O coral é um ser heterotrófico, ele precisa se alimentar heterotroficamente, porém, a zooxantela que está lá, ela através da fotossíntese transfere o carbono orgânico em forma de glicose, de glicerol para o coral, além de oxigênio, e enquanto isso, a zooxantela ganha os compostos nitrogenados, que são produtos das excretas dos corais, e proteção numa área que é extremamente pobre em nutrientes, tá? Então, essa passagem é feita e até, dependendo do coral, até 90% da sua nutrição pode ser oriunda das zooxantelas, tá? Então, tem corais que dependem fortemente dessa autotrofia. Considerando isso, os corais são considerados seres autotróficos e heterotróficos em um ambiente extremamente oligotrófico. Além disso, processos bioquímicos da fotossíntese levam a um aumento nas taxas de calcificação desses corais. Os corais, então, conseguem calcificar mais do que corais que não possuem essa simbiose, tá? E isso favorece, então, a formação desses recifes em todo o mundo. Consequentemente, essa simbiose é o fator principal para a presença de recifes coralíneos nessas águas tropicais. Como eu falei, regiões tropicais são muito pobres em nutrientes. Então, uma vez que o coral morre, você perde toda a estrutura tridimensional, toda a produtividade primária do ambiente também, e você leva a uma desertificação daquele ambiente, tá? Essa simbiose com as zooxantelas, durante muito tempo, até a década de 80, era considerada que era uma espécie só de zooxantela. Isso porque dinoflagelados, a maior parte da separação taxonômica são feitas através de a morfologia da teca, e quando eles estão em simbiose, eles perdem todas as características morfológicas, perdem os flagelos, e aí ficam que nem bolinhas marronzinhas e com poucos caracteres morfológicos. Durante muito tempo se achava que era somente uma espécie. Depois, com os avanços das técnicas moleculares, começaram a visualizar e ver que os simbiodíneos microadriáticos, na verdade, eram agrupamentos, tá? Linhagens bastante diferenciadas de dinoflagelados. São tão diferentes, a distância é tão grande, como se fossem famílias de dinoflagelados diferentes. Se você comparar a distância genética entre outras espécies de dinoflagelado, essas distâncias são muito grandes, tá? Com isso, começou-se a avaliar, primeiro, quem está presente dentro dos corais e dentro de outros organismos, como moluscos, foraminíferos, anêmonas, vários quinidários, moluscos e até esponjas. E chegou-se atualmente a 9 agrupamentos genéticos bastante diferenciados, que a gente até ano passado denominava como clado A, B, C, D, E, F, até que Lagenese e colaboradores, esse cara tem trabalhado arduamente para estudar os caracteres morfológicos até no nível de cloroplasto, para separar e colocar nome nos grupamentos. Então agora a gente tem, considerando os clados como se fossem gêneros, tá? Então a gente tem o clado C, o Cladocopium, o clado D, o Durisdínio, e assim a gente vai. Além disso, com o avanço de técnicas moleculares, o que se começou a ver? Que com marcadores moleculares que são mais variáveis, conseguiu-se avaliar e ver que dentro dessas linhagens tinham uma diversidade muito grande também de outras linhagens, de sublinhagens, que começaram a chamar até ano passado de subclados ou subtipos. Aí a gente tinha linhagem A1, A2, A3, C1, C3, 150. E então começou a ficar muito complicado, e além disso conseguiu-se
observar muitos trabalhos de correlação ambiental, onde eles ocorriam, e trabalhos em laboratório, viu-se que eles possuem tanto os clados, os agrupamentos, os gêneros, quanto as que estão sendo consideradas espécies diferentes dentro de um gênero, possuem diferenças fisiológicas distintas, ou seja, tem alguns grupos que podem aguentar o calor tranquilamente, ficam lá tranquilos. Tem outros que se pegam o sol demais ou o calor demais, não aguentam e a simbiose é quebrada. Então, foi encontrado uma grande variedade de espécies dentro dos corais e agora sabe-se que, por exemplo, um coral, uma espécie, pode ter vários grupos dentro dessa colônia. Então, formando uma comunidade de simbiontes que possuem diferenças nas taxas de crescimento, nas taxas de fotossíntese e etc. Com isso, sendo essa simbiose muito estável, tá? Os corais já estão nos seus limites de temperatura, os trópicos já são áreas com uma intensidade luminosa muito grande, com temperaturas altas, e se a temperatura aumenta ainda mais, ou se você tem eventos de calmaria, com grande luminosidade, o que acontece? A quebra da simbiose e o coral hospedeiro expulsa as zooxantelas, porque elas começam a fazer fotossíntese e aumentar a taxa de mitose, e de repente ela está produzindo um monte de superóxidos, tá? E começa a ficar um ambiente extremamente tóxico para os corais. Com isso, elas expulsam, e aqui o que você está vendo, por exemplo, é uma dessas espécies aqui que expulsou as zooxantelas, ficando então com o tecido tão fino e transparente que ele está mostrando o esqueleto por trás desse tecido. Se as condições são muito altas, então o nome disso é branqueamento de coral, eles ficam brancos. Se a intensidade é muito grande, se o evento de temperatura, por exemplo, é muito intenso e muito longo, tá? Recifes inteiros podem perder a sua fonte de nutrição e branquear. Com o El Niño, os eventos de El Niño, que são eventos de anomalias térmicas normais, são eventos climáticos que ocorrem. O problema é que com o aquecimento global nós estamos tendo esses eventos muito mais fortes e muito mais duradouros, e com a distância, o período entre eles está sendo cada vez mais curto. Antigamente era de 6 em 6 anos, 10 em 10 anos. Atualmente, agora a gente está tendo de 2 em 2 anos. Essas anomalias térmicas levam ao aumento e a frequência de temperatura, e a frequência desses eventos aumenta. Por exemplo, a gente estava aqui, galera que toma banho aqui em Rio das Ostras, vai para a praia, Busa, Raul do Cabo, a temperatura nunca chega a mais do que 24 graus. A gente está tendo eventos de 29 graus Celsius. Então, se esses eventos demoram, tá? Você tem um Recife muito saudável, com, por exemplo, isso daqui foi na Samoa, com um evento, assim, 100% de cobertura de coral, muita tridimensionalidade, e durante o evento de El Niño, todo o Recife branqueou e todo o Recife morreu. Por exemplo, no último evento grande de El Niño do ano retrasado, a Grande Barreira de Corais, que é a maior barreira do mundo de corais, sofreu na parte norte, que é a parte mais diversa, mais quente, um branqueamento de até 90% dos seus recifes, sendo que 50% de mortalidade desses. Se um recife morre, ele demora mais ou menos, sem impacto nenhum local, sem mais nenhum evento de El Niño, praticamente 10 anos para voltar ao seu estado natural. Com isso, peixes fogem, não tem mais peixe, não tem mais diversidade, é um colapso da estrutura recifal e a morte do Recife e de todos os bens que esse ecossistema produz. O branqueamento, porém, o que a gente tem visto ao longo dessas últimas décadas é que o branqueamento ele pode ser espécie-específico. Muitas vezes, algumas colônias ou algumas espécies branqueiam, perdem as suas zooxantelas, enquanto outras não. Isso começa a gerar um monte de perguntas. Quem serão os corais que vão resistir
a esses eventos cada vez mais intensos. Quais tipos de zooxantelas estão presentes? São as zooxantelas que são as responsáveis por manter, elas não estão gerando toxicidade no coral, eles não estão estressados. Por quê? É a comunidade simbionte? Como é que eles respondem ao estresse ambiental? Eles conseguem retornar ao estado normal? Então, são várias perguntas que os pesquisadores têm feito ao longo dos anos. Qual é a capacidade de resiliência, ou seja, de branquear e depois voltar ao seu estado normal? Isso tem sido respondido muito no Pacífico, no Caribe, mas no Brasil a gente tem muita pergunta e pouca resposta. Então, no Brasil, algumas perguntas: qual a diversidade de zooxantelas em cada espécie dos nossos corais? Existe diferença, por exemplo, ao longo da costa toda? Nós temos uma costa coralínea de mais de 2.000 quilômetros com coral. Qual o efeito desses impactos locais e globais nessa associação? Então, aqui a gente tem um coral saudável, aqui a gente tem a mesma espécie completamente branqueada. Tem algumas espécies que branqueiam, enquanto outras em volta não branqueiam. Então, o que está acontecendo com os nossos corais? E estudos de capacidade de resiliência dos corais, de resistir e voltar a essas condições, né? O problema nosso é que a gente tem no Atlântico Sul uma falta enorme de conhecimento de muita coisa, aspectos ecológicos. Nós estamos 15 anos, pelo menos, de atraso em relação a qualquer estudo do Pacífico ou do Caribe, em termos de conexão entre populações coralíneas estão conectadas ao longo da costa. Quais são as áreas de menor diversidade genética? Quais são as áreas de maior diversidade genética? As áreas de maior diversidade genética estão sendo preservadas? Ninguém sabe. Tá? Diversidade de zooxantela, a mesma coisa. Poucos estudos até recentemente. Tá? Então, o meu laboratório tem trabalhado nessas duas linhas, a linha com o ponto de vista do coral e a linha do ponto de vista da zooxantela. Esses três acabaram de sair, mas ainda estão colaborando. Eu estou resistindo a tirá-los do laboratório. Então, agora, com a mudança do NUPEM, estou com uma doutoranda, uma mestranda, um técnico mestre e vários ICs começando a trabalhar nessa parte. Eu vou mostrar um pouco das coisas que já têm sido feitas, em vez das coisas que já foram feitas, em vez das coisas que estão sendo feitas, tá? Então, em termos de coral, a gente analisa a diversidade genética, o quanto que as populações estão conectadas, se coral são seres que fazem reprodução sexuada e assexuada. Então, qual é a contribuição clonal das populações? É muito importante a gente saber se uma área que a gente está preservando, ela tem só clone, e aí tudo pode acabar de um dia para outro, todos têm o mesmo tipo de resistência, ou se a gente tem reprodução sexuada entrando na população, tá? Os sexuados. E a associação, a gente está começando a ver a diversidade taxonômica das zooxantelas das espécies brasileiras, a avaliação e monitoramento da saúde dos corais, porque isso tem sido pouco feito no Brasil. A gente tem sempre lacunas nos todos os artigos mundialmente, que a gente fala de branqueamento mundialmente, não tem incorporado o Atlântico Sul nas suas análises, e os efeitos dos impactos globais, trabalhos manipulativos, tá, na simbiose e na saúde desses corais. Então, vou falar um pouquinho da conectividade, dos dois estudos, e depois a gente passa para as zooxantelas. Então, esse foi o primeiro trabalho de conectividade do laboratório. Foi minha aluna Lívia, foi minha primeira aluna. Ela agora está fazendo doutorado lá no Chile. Ela trabalhou com a espécie Mucismilia híspida, que ocorre aqui no arquipélago de Santana, ocorre em Búzios, Arraial do Cabo, distribuição ampla na costa, ocorre desde o Maranhão até São Paulo, e é uma das maiores construtoras de corais do Brasil. É endêmica daqui, já existiu o registro fóssil, indica que elas existiram até no Mar de Tétis, no Mediterrâneo, Caribe, todas foram extintas, e agora a gente tem essa fauna relíquia aqui no Brasil, tá? Então, a Lívia, aí a Mucismilia, ela se reproduz em uma época do ano, possui uma larva que poucas observações mostraram que ela dura mais ou menos uns 7 dias na coluna d'água, e a gente desenvolveu marcadores que são espécie específico, extremamente variáveis, ou seja, a gente consegue pegar
e delimitar até quem é pai, quem é mãe, quem é irmão, se esse coral ele veio de uma população ou se ele veio de uma outra população. Esses marcadores microsatélites são marcadores chamados hipervariáveis, eles analisam os genótipos composto, então são várias regiões, para dizer quem é uma população, quantas populações nós temos no Brasil, se as populações são diversificadas, quem são as fontes de larvas ou de migrantes, tá? Então essas análises podem ser feitas. Então o resultado do mestrado da Lívia, que acabou de ser publicado, foi publicado 2 anos atrás, aqui está a costa e todas as localidades que a gente avaliou. Então, desde o Parcel do Manuel Luiz, Fortaleza, as ilhas oceânicas onde elas ocorrem, Antão das Rocas, Noronha, Trindade, e a costa aqui, Bahia e um pouco norte, nordeste, Arraial do Cabo, Búzios e o limite de distribuição, Ilhabela e em São Paulo e Ilha Grande. Então, aqui são as análises, é um resumo das análises moleculares, onde você vê cada linhazinha dessa é um indivíduo e as cores representam. O programa você pega todos os indivíduos, todos os genótipos, taca tudo num saco só e fala quem é geneticamente similar, quem é geneticamente diferente, tá? E aí ele fala, tem 5 populações em todos os sets de dados que você me deu. Depois eu falo onde estão essas populações. E aí ele fala, tem uma diferenciada que é toda vermelhinha, tem outra que é azul, tem uma verde, tem amarela. E aí a gente pode ver que, por exemplo, no Sudeste você tem até uma mistura um pouco com o Sul, mas o Sul está completamente isolado e bem diferenciado de todas, não tem indivíduos compartilhando nenhuma barrinha amarela, por exemplo. As ilhas oceânicas são isoladas, tá? E aqui estão juntando com a parte de cima, e temos uma região norte também separada e uma região central que é um pouquinho mais misturada, tá? Aqui na região dos Abrolhos e um pouco mais acima. Então, no Brasil nós temos 5 populações chamadas estruturadas ou diferenciadas, tá? E análises de migrantes, a gente fez vários modelos de migração, da onde está indo para onde está indo, e o modelo que mais explicou foi esse aqui, onde as ilhas oceânicas, que é o lugar de maior diversidade genética, junto com a parte central, elas são a fonte de migrantes para todo o Brasil, tá? Então, as ilhas oceânicas, elas jogam larvas e recrutas, então, para a parte norte, e elas trocam uma com as outras, e aqui só recebe imigrantes da região central, tá bom? Então, está de acordo com os padrões de correntes oceânicas. A gente tem uma corrente oceânica norte aqui que cruza aqui, temos a corrente do Brasil que desce, e aqui em Arraial do Cabo, quem já foi em Arraial do Cabo sabe, temos uma região de ressurgência, onde a temperatura da água do mar na Praia Grande, por exemplo, chega a 12 graus. Essa temperatura, ela já foi vista que impede a passagem de larvas começam a ficar sem capacidade de se mover. Então, isso parece ser uma barreira semipermeável, mas a época da ressurgência é exatamente a época de desova dessa espécie. Então, aparentemente está tendo uma barreira grande aqui por causa da ressurgência. E aparentemente as ilhas oceânicas normalmente são lugares de baixa diversidade genética, e por acaso são áreas agora que a gente encontrou com essa espécie de alta diversidade. Parece que quando o último baixa do nível o último evento de glaciação, que foi há 8.000 anos atrás, acabou 8.000 anos atrás, com esse evento, toda a plataforma continental ficou exposta, então não tinha recifes. Os recifes morreram, ficaram expostos, e aparentemente parece que as áreas das ilhas oceânicas e todos os montes submarinos aqui, fora da plataforma, podem ter servido de refúgio para depois recolonizar a parte continental. Então, esse foi um trabalho bem legal. Esse trabalho com as tubastreias, o coral-sol, minha aluna acabou de terminar em fevereiro do ano passado, ela continuou como pós-doc comigo e acabou de entrar no pós-doutorado com o professor Marcelo, que é colaborador nesse projeto. A Kátia trabalhou com
que eu vou mostrar é com as duas espécies que invadiram o Brasil na década de 80, são espécies que vieram do Oceano Pacífico, provavelmente em boias, né, de navios, plataformas e navios sonda. Essas espécies, então, o problema delas são lindas, eu falo lindas, mas ordinárias, porque elas não têm zooxantela, elas são azoxanteladas, mas elas têm uma capacidade de reprodução assexuada absurda, e ela sobrevive a qualquer coisa. Bota ela do lado de fora, entre marés, ela fica, ela é super resistente, e quando ela chega no local, ela domina todo o local, e ela expulsa e é mais agressiva do que as espécies nativas. Então, isso daqui já está acontecendo em todo lugar que elas chegam, dominam, tá? Esse artigo do Joe Creed, que é o cara que mais sabe de coral-sol do Brasil, e colaboradores, mostrou então o limite de distribuição. Taguzense chegou aqui recentemente. Aqui a gente já tem as duas espécies, tá? E a gente tem Coccinia chegando até Florianópolis. Aqui também são os vetores que eles avaliaram e mostraram que também existem a mesma comunidade nos vetores que estão presentes aí, as plataformas. Elas analisaram 23 plataformas, navios sondas e boias oceanográficas, ou seja, a distribuição desse bicho super resistente está em 4.000 quilômetros da costa. Então, o trabalho, um dos capítulos da Kátia foi de, primeiro, desenvolver microsatélites, ou seja, esses marcadores hipervariáveis, para a gente avaliar, vem cá, é tudo a mesma coisa, é tudo clone, são indivíduos diferentes, diversidade está maior nas plataformas do que na costa ou não? As hipóteses e trabalhos de bioinvasão mostram que vetores normalmente possuem uma diversidade genética muito maior, porque eles vão pegando coisas no meio do caminho, e aí no local onde é invadido, normalmente poucos genótipos, poucos indivíduos chegam às populações. Então a gente foi ver isso e ver se existe já alguma estruturação populacional, apesar de que ainda é muito recente essa invasão, tá? Então, para a Coccinia, que é uma das espécies, esquece o círculo de fora, a gente avaliou locais ao longo da costa e 5 vetores, 2 plataformas de petróleo que passaram por aqui tudo, pela costa toda, e agora se encontram na Baía de Todos os Santos. Ficaram um pouco em cada lugar, alguns anos, tá? E 2 boias oceanográficas, uma é aquela que vocês viram no começo, aquele negócio enorme, que foi retirado exatamente porque os pesquisadores da CEBIMAR da USP mostraram que tinha coral-sol e pediu para tirar, e aí a gente conseguiu coletar, e um navio sonda de um trabalho que eu fiz de consultoria. Então a gente também pegou uma população local, do local de origem, em Taiwan, para ver se compartilhavam pelo menos alguns genótipos ou se eles tinham alguma similaridade, tá? Então, assim, o que eu vou falar não teve estrutura populacional, é tudo uma coisa só, é muito difícil avaliar a bioinvasão. Então, eu vou mostrar aqui, dentro dos círculos, tá vendo? Tem coisinhas com cores e coisinhas em preto e branco. Preto e branco são os genótipos que a gente encontrou que só ocorrem naquele lugar. Então, aqui, por exemplo, Baía de Todos os Santos, a gente tem vários que só ocorrem nesse lugar, nos vetores também, e os coloridos são clones, ou seja, indivíduos geneticamente iguais, tá? Então, produtos de reprodução assexuada, aqui, Arvoredo, Queimada Grande, Laje de Santos, Búzio, Âncora e Todos os Santos, todas elas com indivíduos, com a maior parte dos indivíduos geneticamente iguais uns aos outros, ou seja, a gente tem clones na costa toda e ele está presente em menor quantidade, proporção, mas em algumas plataformas também. Ou seja, além disso, a gente tem uma maior diversidade de indivíduos distintos, geneticamente distintos, produtos de reprodução sexuada nos vetores comparados com a costa. Quando você vê aqui, 2 genótipos em 30 indivíduos, tá? 2 genótipos em 30, 40 indivíduos. Somente um genótipo na Laje de Santos. Então, a diversidade genética é quase inexistente na costa comparada com os vetores, tá? Então, maior diversidade nos vetores.
Além disso, como eu falei, ampla distribuição de clones, produtos de reprodução assexuada na costa toda. E, em relação à população nativa, os genótipos são todos diferentes e aparentemente bem distintos dos que a gente tem. Provavelmente não é a população de origem. Nós estamos para receber de vários locais do Pacífico para avaliar se tem algum local específico. Principalmente a gente está querendo de Singapura, porque uma das plataformas veio exatamente de Singapura, passou por aí pelo mundo todo e no Caribe e aí chegou aqui. A taguzensis, ela é aparentemente, porque a Coccinia, ela é de distribuição ampla no Pacífico, a taguzensis aparentemente ela só ocorre em Galápagos e a gente invadiu o Caribe, apesar deles falarem que não, agora que eles estão falando que sim, mas baseado em todas as fotos que a gente vê, já existia essa espécie no Caribe e invadiu também menos locais, mas invadiu o Brasil em grandes quantidades. A gente vê a mesma coisa, ampla distribuição de um genótipo específico, por exemplo, o genótipo laranja na Ilha de Búzios, e a Ilha de Búzios a gente pegou muita amostra, é somente um genótipo e compartilhado com alguns dos vetores. Um aspecto interessante é que esse daqui foi o local onde chegou recentemente essa espécie e a Kátia foi lá coletar e é um naufrágio, ainda não chegou na costa, mas todos os genótipos são completamente diferentes dos vetores da costa, então aparentemente isso parece ter sido uma outra introdução separada. Então a gente está tendo introduções de genótipos novos na costa. Então, assim, torcendo muito, já que é tudo clone, alguma coisa pode acontecer que um dia, aproveitem para ver essas coisas lindas, maravilhosas, porque daqui a pouco não vai ter mais nada. Pode simplesmente uma doença pegar todo mundo e todo mundo morrer. Agora, se a gente continuar com novas introduções, o que pode acontecer é exatamente o oposto, que alguns estudos de bioinvasão têm mostrado. Se você tiver genótipos de localidades diferentes, com capacidade de resistência diferente, você pode gerar indivíduos mais resistentes do que os próprios antigos locais, tá? Então tá, esses são os dois, eu ainda estou fazendo trabalho de conectividade de mar profundo e outras coisas, mas queria mostrar um pouquinho de cada trabalho. Vou mostrar um pouco do trabalho dos zooxantelas que a gente tem feito. Até a gente começar a trabalhar com as zooxantelas, eu fui meio empurrada pela Rede Coral Vivo, tipo, precisamos de alguém. Eu trabalhava muito mais com os animais, né, com as esponjas, com os corais, mas de repente a gente viu a necessidade de aplicar métodos genéticos também para avaliar o que a gente tem aqui. A gente tinha poucos trabalhos, tá? Só tem o Siderastreia, que é no nível de gênero, tá? De 2 locais do Brasil e dois locais também, 2 espécies de Incis milha aqui. Então, o primeiro trabalho, não tinha muito dinheiro para isso, então as análises moleculares ficaram no nível de gênero, foi o mestrado da Natasha. Então, ela avaliou os mesmos indivíduos que a gente avaliou a conectividade do hospedeiro, do coral, a gente também avaliou que simbiontes existem naqueles indivíduos. Então, são indivíduos que a gente usou para os dois trabalhos. A gente analisou, então, desde de Fortaleza até São Paulo. A parcela do Manoel Luiz ficou complicado, né, então, análise. Então, ao contrário da estruturação populacional que a gente viu no hospedeiro, no coral, os padrões de associação aqui com os zooxantelas são diferentes, tá? A gente tem uma região, por exemplo, norte e as ilhas com um gênero só, que é o simbiodínio, que é o cladoar. Na região mais turva, a região caracterizada exatamente entre os 2 rios, que é uma região extremamente sedimentar, a gente só encontrou um gênero, que é o Cladocopium, que é o clado C, tá? Que é uma área de alta sedimentação, e no sul, que é a parte mais fria, no sudeste, a gente encontrou 2 tipos, o Breviolum, que é mais associado a águas frias, na parte mais profunda, e o A simbiodínio na parte mais rasa. Então, a gente viu que a gente pegou padrões de turbidez, temperatura da costa toda, e a gente viu que existe uma associação direta com temperatura. Então, o clado B,
ele é inversamente proporcional ao aumento de temperatura, ele está associado mais a águas frias, enquanto que os corais que pertencem ao simbiodínio, clado A, não gostam muito de turbidez, enquanto que o clado C está mais associado a altas taxas de sedimentação. O que a gente não viu, que está esperando um lindo aluno de doutorado para fazer, porque agora a gente quer fazer no nível de espécies, com técnicas muito mais avançadas, é avaliar quais são os subtipos que existem no Brasil nessa espécie na costa brasileira. A Amana, que agora está no doutorado comigo, o mestrado dela foi com o coral de fogo, a milépora ocorre na costa toda, é a única, não é um coral antozoário, é um hidrocoral, mas ele ocupa o nicho de corais ramificados no Brasil, é o único que é ramificado. Ela avaliou então zooxantelas desde o Rio Grande do Norte até a Arraial do Cabo, que é o limite de distribuição delas. Elas encontrou então, ao contrário de Muscis Miller, encontrou um outro padrão, onde a área de maior diversidade de corais também é a área de maior diversidade de gêneros dentro de uma mesma colônia, e viu que o Breviolum está associado mais à região Nordeste, Norte, que é muito parecido com o Caribe, e o Sul, Sudeste também com B, tá? O mais interessante foi que ela achou uma diversidade muito grande de espécies. Ela chegou no nível de espécies para Breviolum, e ela achou duas, que uma só ocorre no Sudeste e outro grupo só ocorre na região de Salvador, Porto Seguro e Abrolhos, na região mais sedimentar, e esses são novas espécies de simbiontes. Não existem em outro lugar do mundo, que a gente compara sempre com o banco de dados mundial. Todo mundo que publica sequências precisa depositar no GenBank, e comparação mostra que nós temos pelo menos duas espécies novas que só ocorrem no Brasil, sendo uma mais associada a águas mais frias e outra a uma região mais sedimentar. O trabalho da Mariana, que ela acabou de defender mês passado agora, também ela avaliou uma outra espécie, uma espécie que é endêmica do Atlântico Sul. Ela ocorre muito em piscinas de marés, elas são pequenas e elas adoram águas rasas, tá? Ela avaliou a costa inteira. Esse trabalho foi feito em colaboração com a doutora Flávia Nunes, que é a orientadora dela, lá do IFREMER, na França. Então, o trabalho dela mostra, primeiro, mostrou que o Atlântico, o nosso lado, que realmente é o lado que tem mais corais, que tem mais associações simbióticas, é o lado mais diversificado. Só foi encontrado um tipo, uma espécie em ascensão, no meio do Atlântico, e só foram encontrados duas espécies de clado A na costa da África, sendo que o clado A3 a espécie A3 não foi encontrada na costa, tá? O que a gente viu também, que Atol das Rocas parece ser a região com maior diversidade de gêneros e de espécies, tá? E a gente começou a pensar por que Atol das Rocas, por que ele está lá. E Atol das Rocas é um local extremamente variável, ele tem piscinas fechadas, tem piscinas abertas, tem locais, poças de marés que ficam expostas praticamente ao ar. Então, parece que a maior diversidade está associada à maior variabilidade. Entrando nisso, a gente viu que outros locais onde as fávias ocorrem em locais rasos, tá? Em piscinas de maré, são os locais onde você encontra a maior diversidade de gêneros e de espécies, mostrando que isso no mesmo indivíduo, tá? Então, espécies em locais mais variáveis tendem a ter, pelo menos nessa espécie, indivíduos locais mais variáveis tendem a ter maior variabilidade de espécies também, tá? Com o avanço das técnicas moleculares, o que a gente está podendo ver agora, que é o sequenciamento de nova geração, é não só ver o que está associado, mas como a gente sequencia, por exemplo, essa região que a gente consegue identificar as espécies, a gente sequencia milhões de cópias delas, a gente consegue ver não só que tipos estão ali, quais são as espécies mais comuns, quais são as espécies mais raras que a gente nas outras técnicas a gente não consegue pegar, e calcular a densidade, a sua abundância relativa
em relação a uma das outras. E isso faz toda a diferença, porque se a gente encontra 3, qual é o mais abundante? Muda se você está tendo eventos de branqueamento? O que acontece? Em lugares mais impactados você tem uma mudança de abundância ou você tem uma mudança completa de associação. Então, parte da tese da Mariana, que ela está escrevendo agora, é trabalhar com Madrastes decactis, que é uma espécie que ocorre desde o Atlântico Norte até o Atlântico Sul, e ocorre nos 2 lados do Atlântico. E para essa espécie, é uma espécie que não gosta muito de luminosidade, é uma espécie mais gosta de lugares escondidos, e ela, aqui já foi visto que ela se associa com algumas espécies específicas, tá? E a gente queria ver e comparar com também a nossa aposta. Então a gente pegou de todas essas localidades, amplificamos a região que dá para identificar a espécie e levamos para o sequenciamento de nova geração para gerar milhões de cópias e calcular a frequência desses simbiontes. O que a gente viu é que, ao contrário das outras espécies, então a gente está vendo que a espécie específica, você não tem um padrão de associação, ou seja, todos os subtipos encontrados, todas as espécies encontradas ocorrem em todas as localidades, com exceção aqui do Rio de Janeiro. A gente viu também que os mais comuns são o B7 e o B30, que já tinha sido mostrado no Caribe, mas um aspecto interessante é esse aqui, outros e low. A gente sempre bate isso, as sequências, com bancos de dados mundialmente. A gente tem que checar e não deu tempo de fazer a filogenia, por isso que a gente tem só outros, mas a gente bate e eles veem qual é a identidade, o percentual de identidade com essas sequências, e isso significa que o percentual de identidade é muito baixo, ou seja, todos os verdinhos e os azuis possivelmente são novas espécies que não existem em outro local no mundo, tá? Então a gente agora vai chegar e vai começar a fazer filogenia, mas são filogenias gigantescas para avaliar o que são. Então existe uma diversidade escondida dentro, por exemplo, do B. A gente tem visto uma variedade de espécies dentro de Breviolum que não tinham sido identificadas anteriormente. Atualmente a gente acabou de fechar esse trabalho foi a realização do Fumbio, foi um projeto que a gente fez avaliação, além da avaliação da comunidade toda coralínea, de vários lugares que já tinham sido identificados com diferentes impactos antrópicos. Então a gente sabe que a gente tem acompanhado populações aqui, principalmente a Simone Oigman, que é a coordenadora do projeto, tem avaliado a comunidade coralínea dessa região desde 2000, então a gente está reavaliando e avaliando a saúde deles e também qual é a composição de zooxantela em diferentes locais com diferentes, tanto impactos, então a gente sabe, por exemplo, que Ossos tem muito impacto de barco, Caboclo, que é ali na Orla Bardot, essa parte toda é muito impactada, e a Tartaruga Praia da Tartaruga são locais muito mais limpos, menos impactados. Botou a armadilha de sedimento, esse trabalho está sendo feito e analisado pelo Emiliano Caldeirão aqui do NUPEM, e avaliar também os tipos de simbiontes e a temperatura da água ao longo do tempo. Só mostrando rapidamente, a gente pegou agora só a Mucismilia híspida e Siderastreia, que são duas espécies que ocorrem muito tranquilamente em todos esses locais. A Siderastreia é uma espécie endêmica do Brasil e ela adora um lugar cheio de sedimento, ela pode estar enterrada, ela não está nem aí, assim, acontece branqueamento, ela é a única que está ali rosinha, linda de morrer. Então, tem alguma coisa diferente e a gente queria ver se a comunidade de simbionte também mudava e se mudava ao longo entre os locais. A gente também fez entre anos, entre estações do ano, mas eu não vou conseguir mostrar. Então, para Mucismilia híspida, lembrando que Mucismilia é uma espécie que ocorre na costa toda e que a gente já tinha visto alguns padrões. O padrão aqui, então, a gente viu, esse gráfico aqui é o percentual das espécies encontradas, lembrando que o too low possivelmente são outros tipos, e
Esse daqui são as sequências que são mais dominantes, acima de 5% encontradas nesses milhões de cópias de sequências, tá? Então, a gente sabe aqui que você tem uma dominância, tá, de uma espécie no local menos impactado e, de novo, uma variabilidade maior, tá, em termos de abundância nos locais mais impactados. Aqui a gente tem as espécies que apareceram raras, assim, menos de 5% das sequências. Então, existem outros tipos, então existe uma variabilidade grande, existe uma diversidade grande de espécies que estão ali só no background, elas estão ali e, de repente, com algum impacto, elas podem se tornar dominantes, tá? E a gente viu que existe até uma proporção maior de algumas coisas que são novas, tá, nos locais mais limpos que a gente vai avaliar. No caso de Siderastreia, que é aquela espécie que eu falei que é super resistente, não branqueia, gosta de qualquer coisa, é o contrário. Comunidade super estável, não tem problema nenhum, não tem diferença entre local impactado ou outro em termos de abundância e nem de tipos, de subtipos ou espécies. Então, tem algum outro processo que essa espécie faz fisiologicamente que mantém estável essa comunidade, tá? Então, é uma outra abordagem que tem que ser estudada em relação a essa espécie, tá? Mas, de novo, uma diversidade grande de espécies que estão ali só no background, que alguma hora podem vir a dominar essa comunidade, tá? Então, resumindo isso aí tudo, né? Em termos de conectividade e diversidade genética na costa, a gente sabe que bom que a gente tem uma alta diversidade genética de Mucismilia, que é um dos maiores formadores de recifes do Brasil. A gente identificou áreas que são fontes de recruta, elas é que geram as larvas para outros locais, e as localidades que são sumidouro, ou seja, só recebem larvas de outros locais. Então, se alguma coisa está errada com essa população, ela vai depender fortemente das larvas dessas populações mais diversificadas e fonte. Temos o coral-sol, que é o coral que a gente não quer que viva, tá? Eu chamo de projeto coral vivo, projeto coral morto, que a gente quer matar, infelizmente, mas é um ótimo modelo. Então, é hora de explorar esse modelo, porque é um modelo super bom de se trabalhar em aquário. Então, a gente viu que na costa tem uma baixa diversidade genética, uma alta clonalidade e os vetores são super diversificados. Então, vetor está colonizando costa, tem que parar essa introdução e possivelmente, se continuar desse jeito, alguma hora a gente pode ter exatamente a mortalidade de todos esses bichos na costa, tá? Em termos de zooxantela, a gente agora sabe um pouco mais da diversidade de zooxantela, pelo menos desses 4, ainda faltam vários outros, né? São 18, contando com essa, são 19 espécies. A gente tem padrões de associação diferentes em ambientes, então não adianta a gente já falar Mucismilia possui diversidade diferente de acordo com padrões biogeográficos, mas Millepora não é assim, então a gente tem que estudar cada espécie para poder, alguma hora, ter esse padrão todo das espécies e poder modelar e ver o que pode acontecer com essas espécies no futuro próximo, tá? Que é próximo. E a gente viu que a diversidade de gêneros e espécies de zooxantela é subestimada no Atlântico Sul. A gente tem que dar mais importância a isso, porque estudos não têm mostrado o nosso lado, né? E todo mundo bota para publicar Brasil é local e ninguém sabe nada. Então, a gente tem 2.300 quilômetros de costa de coral, a gente precisa aumentar os estudos nessa área. E o que a gente tem feito agora, estou com vários projetos em colaboração, avaliando a diversidade genética e conectividade tanto das espécies formadoras de recifes rasos como as de recifes profundos, e continuamos o trabalho com o coral-sol. A gente está avaliando também a diversidade de zooxantelas de várias outras espécies de corais e fazendo trabalhos de manipulação em mesocosmos, avaliando o efeito de temperatura e pH na comunidade simbionte, como é que muda com o aumento da temperatura, para gerar previsões do que vai acontecer até o final do século.
A gente está avaliando a mudança da comunidade Oxantelas antes, durante, depois dos eventos de El Niño. Então, a gente tem isso para ser avaliado. Espero que o Illumina comece a funcionar logo, para a gente avaliar, porque a gente tem algumas espécies marcadas, e a gente quer saber o que aconteceu, quem recuperou, por quê, o que aconteceu. E atualmente a gente tem monitorado a comunidade coralínea antes e pós-branqueamento também em Arraial do Cabo e Búzios, para ver o que está morrendo, e as miléporas, os corações, em algumas regiões tem mortalidade até 60%. Então a gente está tendo uma mortalidade grande da espécie ramificada. E esses trabalhos, né, e como os outros, não poderiam ter sido feitos sem muita colaboração. Não dá para fazer trabalho sozinho. Isso daqui é uma rede, vários projetos, vários colaboradores que ao longo do tempo têm ajudado a gente a ganhar uma visão melhor dos corais aqui no Brasil, tá? Obrigada. Bom, excelente palestra. Acho que me fez lembrar algumas coisas da graduação. Depois eu vou botar uma pergunta, né? E muito obrigado e parabéns por excelente conectividade, né? Em termos de colaboração também. Conectividade. Então, é de praxe, né? Abrir para os alunos primeiro fazerem perguntas. Né? Vai lá, sem medo, gente, sem medo. Sem medo. Que nem sem sala medo de aula. mesmo, tá? E aí depois a gente abre para quem mais quiser fazer. Olha, gente, hora de tirar dúvidas, hein? Pode tirar dúvida. O que é um coral? Aí eu já não respondo. Uma vez que o coral ele sofre branqueamento, qual que é a chance dele se recuperar? Muito espécie específico, viu? A gente tem visto algumas relações. Corais ramificados que estão muito no raso, como os corais do Pacífico, têm muita dificuldade de recuperar. Os nossos corais, aparentemente, os corais são, a nossa costa é caracterizada por corais massivos, né? São mais robustos. A maioria tem se recuperado. Quem está morrendo são os ramificados. Então, aqui na costa, uma coisa interessante que a gente tem visto, está até escrevendo, já submeteu o artigo, é uma revisão exatamente disso. O Atlântico Sul é super ignorado, o foco é sempre o Pacífico, claro, é o centro de diversidade, o Caribe também, mas a gente tem uma fauna aqui que aguenta bem, e aguenta bem porque a gente tem certas condições, a gente tem altas taxas de sedimentação que nenhum coral do Pacífico aguentaria, eles morreriam. A gente tem provavelmente, nossos corais são muito heterotróficos, então eles continuam a se alimentar, eles adoram aquelas áreas com muito sedimento. Então, vai depender da espécie, mas a gente tem visto isso. Corais aqui, a maior parte está se recuperando. Já estou vendo recuperação em Búzios, Arraial do Cabo, Alcatrazes, temperatura em Alcatrazes, que a temperatura é 22 graus, chegou a 32 graus. Os corais branquearam todinhos, mas já está tudo, Mocismilha, por exemplo, já estão todas, a maior parte se recuperando. Alguém mais? Carla, obrigado. Eu queria saber, ainda sobre esse bleaching, se existe alguma forma geral dos corais expulsarem esses simbiontes, alguma maneira fisiológica em que eles expulsam eles e ocorre esse processo de branqueamento. Sim. Não vou entrar na bioquímica, não. Mas é estudado e... começa, porque eles têm visto o seguinte, você tem uma comunidade até dentro de uma célula só, então dentro de uma célula você tem várias zooxantelas. Elas estão ali no limite, elas estão ali quietinha todo mundo, né? Elas passam oxigênio, faz fotossíntese. O que acontece é que a temperatura começa a acelerar essas taxas de fotossíntese e produção de oxigênio. Aí você gera os radicais de oxigênio, começa a ficar tóxico e o coral expulsa a zooxantela, às vezes expulsa a própria célula. Ele joga fora. E fica Mas branco. esse processo de expulsar, Expulsa mesmo, devia ter o vídeo. Tem vídeo que eles fazem. É uma coisa mecânica, então. Mecânica. Eles pegam e abrem, inflam com água e jogam tudo para fora. Vai embora. Entendi. Então
Tem até um vídeo, eu acho que tem sabe, no YouTube, gente. Fábio expelling Zooxantel. Então, fico falando inglês, fico sacaneando. Então, tem, e aí é um coral, exatamente. Eles fizeram isso no laboratório. Bota e aí eles inflam de água e expulsam. Então, você consegue ver a nuvem indo embora. Muitas vezes vai até a cena. Alguns vão se alimentando também do simbionte, vai saindo aos poucos, mas vai embora. E é que eles viram que, às vezes, ou eles ganham de volta, o que a gente tem discutido muito é, eles ganham de volta do ambiente depois que eles estão se recuperando, ou tem essa comunidade background que está ali, e que é ali que eles pegam. E o que está mais mostrando, cada vez mais, muito parecido com a gente está entrando no mundo da microbiologia, né? Tentando ir para lá, porque a microbiologia porque tem um aspecto, tudo isso a gente, por exemplo, estou com milhares de coisas, sabe? Tudo isso está no menos 80 aqui, esperando para fazer a parte da microbiota. Por quê? Porque a gente sabe que a microbiota tem um papel importante também em tudo isso. Então, durante muito tempo, a associação com o clado A falam que eles produziam uma proteína que é um protetor solar, micosporina. E aí agora eles estão vendo que é a microbiota associada que faz isso. Então, assim, tem uma associação muito forte também com a microbiota. Então, o coral, como nós, somos considerados holobiontes, né? Nada é separado. Então, o que a gente está tentando entender é a mesma coisa que está entendendo para o ser humano. Agora sabe-se que a flora intestinal tem um papel importante na obesidade, em algumas formas de autismo, em diversos aspectos. E agora a gente vê que toda a microbiota, incluindo as zooxantelas, elas fazem parte de um todo. Então não dá só para a gente estudar isso. Isso é um pedaço da fotografia. O que a gente precisava é ter também o aspecto fisiológico do. Então tem um pessoal que está começando agora a colaborar comigo, o Paulo Salomão, lá do IB. Ele faz cultura de zooxantelas. Então vamos ver qual é a fisiologia, quais são as diferenças fisiológicas da cultura, do ser sem o holobionte. Qual é a microbiota que está associada? A microbiota também tem alguma. E porque tem um aspecto importante da microbiota na nitrificação, de mudar, por exemplo, certas formas de nitrogênio para serem adquiridas mais fáceis pela zooxantela. Então tem todo um processo que é muito complexo. Quanto mais a gente sabe, mais frustrado a gente fica porque a gente não consegue ver padrão e achava que era tudo mais fácil, não é? Então, só mais perguntas. Acho que você começa a responder uma coisa que eu ia te perguntar, exatamente essa coisa sobre microbiota, né? E aí até uma coisa interessante, até de se investigar, é a relação, por exemplo, da microbiota direto com as zooxantelas, né? Porque, por exemplo, você tem alguns sistemas que o nosso intestino é assim, né? Assim, até quando que o hospedeiro vai ter aquela bactéria, por exemplo, como simbionte, e como que ele diferencia o que não é simbionte, o que é um patógeno, por exemplo. E às vezes é um simples desequilíbrio bioquímico. Às vezes, por exemplo, em intestino de drosófilos, que eles mostraram que tem lá uma bactéria que está lá residente, bonitinha, de repente ela começa a liberar uracil. E a liberação de uracil faz com que a célula do intestino da drosófila comece a produzir peróxido de hidrogênio para matar e começa a detonar o intestino e gera uma inflamação. Isso pode ser, por exemplo, a explicação para alguns tipos de cânceres, por exemplo. E aí pode ter uma coisa dessa, essa coisa, de repente, da variação de temperatura, um desequilíbrio desse, né? Você pode favorecer o crescimento de uma flora, né? Uma microbiota, que aí já começa a colocar em xeque a própria sobrevivência das zooxantelas, né? Isso é super interessante. Sim, a gente está exatamente buscando isso daí. E participei de uma banca de mestrado lá no IB, que para mim foi o mais absurdo de tudo. Ele trabalhou com genoma e eles estão encontrando vários vírus associados às zooxantelas. Ainda tem a microbiota do simbionte. Né? Porque a gente tem, claro, o coral tem muito muco, a gente já sabe que é que nem a nossa flora, ele tem uma comunidade bacteriana que promove vários aspectos fisiológicos, nitrificação, tem toda uma bagagem ali, e quando a temperatura chega ou quando está eutrofizado, tem uma mudança brusca. E aí você pode, só essa mudança pode trazer patógeno. E aí a gente tem visto realmente lugares eutrofizados que já tem patógeno entrando.
Então, realmente, é o equilíbrio aí. Legal. Uma pergunta que eu ia fazer, acho que tem duas, né, assim, rapidinho. Alguém quer fazer pergunta aqui? Gente, se vocês quiserem também, tô vendo galera que tem que comer, ir pra aula. Eu vou dar Tem só um problema aviso que eu não. esqueci de trazer um livrinho. Então, isso foi proposital quase, agora eu vou transformar em proposital, porque vocês vão ter que voltar na quinta-feira que vem e a gente assina as duas palestras, tá bom? A coisa é a seguinte, bom, uma vez que você começou respondendo para ele, né, essa coisa se a recuperação é por causa do background, que agora ganha força, né, para recuperação, ou se existia uma reversão, ou seja, aquele coral que supostamente estaria morto, branco, se ele recuperaria as zooxantelas e aí você reestabeleceria a relação, né? Então, Como É. a gente só consegue ver essa comunidade background através dessas técnicas muito avançadas de NGS, tem pouco trabalho ainda. Então, assim, eu acho que a gente tem com coral 5, 6 trabalhos publicados. nossa, Então, assim, tem muito ainda para ver, mas o que está se vendo tem uma comunidade background extremamente diversificada, e o que a gente vai ver agora, a gente já tem vários, está tudo coletado, só falta só se analisar. Só muita bioinformática, muito trabalho para fazer, mas para exatamente ver se durante o branqueamento, durante a recuperação, os primeiras semanas, que eles demoram até 3 meses, 4 meses para recuperar. Quando recupera, para chegar a uma densidade normal de zooxantela e atividade fotossintética normal, 3, 4 meses. Para falar a verdade, muitas vezes o que a gente viu no trabalho do meu aluno foi que depois de 3 meses, a atividade fotossintética, então o fotossistema 2 já estava bem, você já estava com toda a bagagem, a atividade fotossintética, a eficiência parecida com antes do experimento, mas a densidade não estava nem ainda. Então, assim, pode ser só melhor eficiência do simbionte ou aumento na clorofila, cloroplasto, assim. Então, tem muita coisa ainda para fazer. E a última era uma observação que eu vi Acho que a gente super vai ter que fazer um interessante. trabalho junto, hein, Beto? Botar meus alunos para aprender bioquímica, ir lá para o trabalho. E essa era uma outra pergunta que eu ia fazer, porque eu lembrei de alguma coisa da minha época de graduação. Uma foi o seguinte, você mostrou uma coisa quando você estava mostrando ali a diversidade, para ver a diversidade de corais em algumas regiões, comparando com os vetores. E aí você, assim, a diversidade né, só dos corais, né? Aí você mostrava que você tinha uma diversidade maior nos vetores do que do que nas áreas propriamente dita. Como os vetores, na verdade, como você falou, né, passa 2 anos num lugar, passa 1 ano no outro, será que isso contribui para essa diversidade? Provavelmente. Né? E aí está o perigo da coisa que você falou da introdução de um... eu acho que tem 2 coisas, né? Tem uma das coisas somente alguns genótipos conseguem realmente invadir. Né? Mesmo com essa diversidade toda ali, você vê que só alguns conseguem ali, pelo menos no tempo que eles ficaram ali, as plataformas. Mas pode ocorrer isso, o que a gente está querendo exatamente, claro que minhas alunas normalmente quando elas entram no negócio, elas querem conquistar o mundo, né? A gente tem que cortar em algum lugar. Então isso ficou, a Kátia está tendo um esforço enorme de tentar pegar de vários locais, Havaí, Singapura, Polinésia, para poder pegar esses locais e ver se a gente acha coisas desses locais. Pelo menos indivíduos geneticamente similares, que a gente pode falar, veio da mesma população. E isso que é o melhor, seria o melhor, mas a gente ainda vai, até chegar aqui, até CITES, fica complicado, porque tem gente aí que tem coisa do Caribe que a gente quer ver, porque eu acho que muita coisa veio do Caribe. O Caribe é completamente invadido, as plataformas de petróleo, todas as plataformas você tem, a única diferença é que no Caribe os corais, acho que percentual, como são recifes biogênicos, você tem muito mais coral, e essas espécies normalmente elas ficam mais ciáfilas, elas gostam mais de sombra, e aqui é costão rochoso na maioria, elas adoraram o costão rochoso, adoraram e ficaram e tomaram conta mesmo. Então eu acho que tem porque para lá não é tanto problema, eles ficaram mais em cavernas. Eu me lembro de ir numa caverna específica, num local onde eu estava trabalhando no mestrado, para poder ver essas bichas lindas e maravilhosas. Mas aqui é só você ir para Ilha Grande. Não
sei como é que andou isso, por exemplo, quando eu entrei na UENF, entrei para fazer parte de um projeto que era aquela coisa de construção de recifes artificiais, porque eles não tinham colchões rochosos e tudo mais. Eu pensei nisso, então, mas eu pensei nisso como um ponto de problema, principalmente numa região agora que você vai ter um porto em atividade. Nessas regiões, como é que fica a questão assim da introdução de novo? Você tem um ambiente zerado. Não, terrível. O Emiliano já vai para ele é o cara do Farol Sol agora. A quantidade de, porque é o seguinte, agora virou o Ministério Público colocou como uma das metas o monitoramento do Farol Sol na costa brasileira. Então assim, isso é governamental. A gente precisa e as empresas precisam ver se tem. E o negócio a plataforma não pode ir passeando. Ela tem que sair. Então a responsabilidade são das empresas. Então esse é um problema. Se continuar, aí é um problema de mais coisas introduzidas e aí você pode ter um problema. Eu acho que daqui a pouco a gente tem que usar esse bicho, que eu acho que se continuar assim, nosso modelo vai embora. Espero. Alguém quer fazer uma pergunta? Não, eu quero você na microbiologia. Eu quero ela. Carla, alguém porventura já fez alguma coisa baseada nesses avanços de edição gênica? Algo, por exemplo, vamos mitigar essas vias de estresse oxidativo que a zooxantelas pode exercer no coral e com isso reverter esse fenótipo de bleaching? E o que está acontecendo agora, primeiro, a identificação transcriptoma está bem no começo, porque a gente tem poucas corais de referência, então a gente tem pouco genoma de referência, a gente tem só 3 espécies do mesmo gênero do Pacífico, a gente está tentando uma espécie brasileira e a gente tem pouco genoma da zooxantela, que é muito grande. Esse genoflagelato tem um genoma assim gigante e a gente tem 3 genomas, um de cada grupo só, um de cada gênero. Então, transcriptoma para identificar primeiro quais são os genes, né? Então, o que a gente quer, que a Mana, minha aluna, tem coletado e botado no nitrogênio além da microbiota, é porque ela quer um dia fazer isso. O que eu gostaria, o que ela gostaria de fazer, não eu, porque eu falei, não, chega, para mim aprender, chega. Eu só fico exatamente qual é o genoma do coral, transcriptoma do coral, genoma e transcriptoma da zooxantela em situações de normal, estresse, recuperação e quem são os fatores. O problema é que a gente tem muita coisa, a gente tem que, alguma hora, é um trabalho gigantesco só para isso. Então, assim, tá bem no começo. Eu acho que tem poucos transcriptomas, tem genoma que não está anotado ainda, então o negócio ainda está bem início. Mas vai ser o futuro, né? Saber quais genes são responsáveis de edição, CRISP. Não, seria ótimo até para o coral sol também, fazer um CRISP que você possa, ao contrário, ele está só uma coisa dele, né? Inativar alguma coisa dele. Mas tem que ser muito específico, esse é o problema. Ainda não. Tá? Muito bom, Carla, apaixonante.